Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade, sejam bem-vindos ao nosso devocional 21 dias de jejum e oração para avivamento pessoal. E nesses dias vamos estudar juntos um pouco a palavra de Deus. Por quê? Porque nós queremos entender como funciona o avivamento. Sabemos que nós não podemos produzir avivamento. Tem gente que vai falar, pastor, ninguém produz avivamento. Verdade. Quem produz avivamento é o Espírito Santo. Mas nós podemos preparar o caminho. Como assim? A Bíblia Sagrada relata, né, numa declaração de Paulo, e diz assim: olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quer dizer, quem dá o crescimento é quem? É Deus. Isso pertence a Deus. Mas Paulo plantou e Apolo regou. Quer dizer, quando falamos de um avivamento, eu, nem a igreja, nem vocês produzem avivamento. É o Espírito Santo. Mas nós podemos preparar o caminho para um avivamento. E o avivamento que nós sonhamos, o avivamento das nações, do país, das cidades, das igrejas, começam individualmente. Quando estudamos as histórias do avivamento, nós descobrimos que normalmente começou a partir de uma pessoa. Uma pessoa foi avivada, ela teve sede, fome por Deus, abriu o seu coração, se entregou a Deus, e isso gerou um avivamento nela, avivamento pessoal. Só que uma pessoa avivada de verdade, ela começa a contagiar os outros com o fogo. E é isso que tem acontecido durante a história dos avivamentos, né? Como o mais famoso de todos, o da Rua Azusa, William Seymour foi enfoguetado e transmitiu isso para mais pessoas e virou avivamento pentecostal em 1906 nos Estados Unidos, e é a base do avivamento pentecostal no mundo todo. Existem muitos outros avivamentos, vamos citá-los aqui durante essas 3 semanas, mas hoje eu quero chamar a sua atenção para a palavra de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus dizendo a Salomão, diz assim: se o meu povo, que é conhecido, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, né, e se converter dos seus maus caminhos, eu virei do alto céu, né, eu tocarei, né, eu sararei a sua terra, eu abençoarei. Então, queridos, desculpe, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, entendemos que um avivamento começa com uma transformação pessoal de quem? Dos crentes. É sempre assim. Essa semana eu tive estudando história de avivamento, né, revendo muitos que eu já conhecia e vendo algumas outras que eu ainda não conhecia, fazendo uma pesquisa para falar com vocês sobre esse tema esses dias. E a gente sempre percebe, o avivamento sempre parte de uma pessoa e um pequeno grupo de pessoas. Não é multidão, não é muita gente, não. Começa com poucas pessoas. E o que eles têm em comum num avivamento é arrependimento. As pessoas vão a Deus, se entregam, se humilham, mas já são crentes. E tem gente que acha que crente não precisa disso. Precisa sim. Precisa sim. Porque o fogo começa pelo o povo que já é de Deus. E a transformação começa com o povo que já conhece a Deus. Mas nós não somos perfeitos, nós falhamos. Então a gente vai até Deus, buscando, clamando, desejando primeiramente a sua presença. Nós temos visto muitas pessoas que vão a Deus buscando bênçãos. Pastor, é errado buscar bênção? Não. O problema é que tem gente que só está buscando as bênçãos e não tem desejo pela presença do Senhor das bênçãos. O Senhor é o mais importante que existe, né? Então, quando nós olhamos para o Senhor, olhamos para o seu rosto, como diz o texto de Crônicas, né? Ir ao Senhor de todo o coração, se entregar a Ele, né? Nós aprendemos hoje, né, sobre isso dentro de uma palavra que Deus nos trouxe no culto, né, de se humilhar, de confessar os pecados, né, e mudar de caminho. Então, você tem que se arrepender, humilhar-se perante o Senhor. Você tem que pedir perdão,
entrar na presença dele e converter, quer dizer, mudança de direção, 180 graus. Essa mudança vai trazer uma transformação na sua vida pessoal. Porque daí Deus está limpando a casa. Para ele poder vir habitar com este fogo que nós desejamos, ele tem que limpar a casa. Então, quando chegamos com essa atitude, que ele é o Senhor e que eu preciso dele, né? Tem gente que acha que Deus precisa da gente, não. É seguir o caminho do Senhor, é buscar a sua vontade. Né? Era o povo que seguia a nuvem, não era a nuvem que seguia o povo. Tem muita gente querendo que Deus o siga, que Deus faça o que ele quer. Deus tem que andar comigo. Não, é a gente que tem que andar com Deus. É por isso que precisa haver uma conversão de pensamento, uma conversão da mentalidade, como diz em Romanos 12, né? Transformar, renovar a mente, transformar a mente, metanoia, para que a gente possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O avivamento pessoal começa com arrependimento de atitudes pessoais, de orgulho, de pessoas que se justificam a si mesmas, de pessoas que confiam em si mesmas e passar a se entregar a Deus em renúncia, em dedicação, em amor, em desejo ardente pela sua presença. Arrepender-se dos pecados, confessá-los e uma mudança de atitude. Nós estamos criando um ambiente. Para quê? Para que Deus venha habitar entre nós com a sua presença gloriosa. Com a sua presença. Nós desejamos avivamento pessoal primeiro. O avivamento de igrejas, avivamento de grupos, avivamento de cidades e nações. Sempre começou com o avivamento de pessoas individualmente. Então, vamos orar, vamos buscar a Deus. Vamos colocar nossa vida no altar, vamos diante do Senhor com atitude de respeito, dizendo: Senhor, o que precisa mudar em mim? Senhor, eu desejo a tua presença. Tudo que me impede de estar diante de ti, seja pessoal, seja externo, o que eu preciso renunciar? Porque o mais importante para mim de tudo é a tua presença na minha vida. O que eu mais quero nesse mundo, nessa minha vida, é a tua presença em mim. Eu não posso viver sem a tua presença, Senhor. Eu não posso viver sem o teu Espírito. Depois que nós conhecemos o Senhor, nós nos apaixonamos por ele de uma tal forma que não é possível imaginar em nossa mente a nossa vida sem a presença do Senhor. Mas quantas vezes nós pecamos, falhamos e deixamos para lá e vamos perdendo esta essência, esse primeiro amor, esta paixão pelo Senhor. E o Senhor nos chama esses 21 dias para um avivamento pessoal. E a primeira coisa, nós devemos buscar a face do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Senhor, tenha compaixão de nós. Nós começamos esse devocional de todo o nosso coração, buscando a tua face, Senhor. Estamos aqui abertos para que o Senhor fale conosco a cada dia através da tua palavra, da tua revelação. Que o Senhor fale conosco através das palavras desse devocional, mas que o Senhor fale também conosco, Senhor, através da revelação, dos sonhos, da direção, da tua palavra escrita. Traz, Senhor, a tua palavra para os nossos corações, para curar, para sarar, para restaurar, Senhor, para mudar a nossa vida. Nós nos rendemos a ti e declaramos que o que mais desejamos é a tua presença. Nós queremos, Senhor, olhar para a tua face, como dizem Crônicas, desejando a tua presença em nós. Os nossos olhos estão atentos ao Senhor, como diz no Salmo, como os olhos dos servos atentam para o seu Senhor. Assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós, até que tenha piedade de nós, Senhor. Então roga ao Senhor, traga uma transformação verdadeira, que esses dias sejam transformadores, arranca a casca, arranca o pecado, arranca o orgulho, arranca a arrogância, arranca, Senhor, a maldade e traz a tua presença, a tua unção gloriosa, o poder do teu Espírito para as nossas vidas. Nós queremos viver na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e amanhã voltamos com o nosso devocional. Pega firme aí que Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Abraço.